gostaria de falar com vocês hoje sobre o restabelecimento do tabernáculo caído de Davi. O que é isso? Ele tem um significado aqui quando esse texto é mencionado aqui no livro de Atos, no capítulo 15, quando o escritor aqui, ele fala, aqui no versículo 16, dizendo assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei. Reedificar é reconstruir algo que estava destruído, já foi construído uma vez. Você também com certeza já deve ter ouvido falar na glória da segunda casa. Ali no Velho Testamento, em Amós, no capítulo 9, diz que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira, né? E geralmente as pessoas usam isso para estabelecer locais de reunião, ou usam isso como um jargão, né? A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Mas eu quero trazer isso para o contexto do reino de Deus. E aqui, no livro de Atos, capítulo 15, versículo 16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Você sabe que lá no Velho Testamento, tabernáculo foi instituído por ordem de Deus através de Moisés, para que ali se estabelecesse um local de culto a Deus, né? Com algumas peças, né, do tabernáculo, a arca da aliança, a mesa dos pães, o altar de bronze, o altar de incenso, o próprio tabernáculo em si era uma tenda. E isso foi instituído na lei. Mais adiante, quando Davi assume o reino, e ele manda buscar a arca da casa de Obed-Edom, onde tinha ficado a arca por 3 meses, e quando eles buscaram a arca de Deus, no transporte da arca, Uzá tocou na arca e Uzá morreu porque não podia tocar na arca, que só quem podia tocar na arca eram aqueles que ministravam no tabernáculo. Então Davi colocou a arca numa tenda também, mas não era um tabernáculo. Do que se está falando aqui? Quando você entra lá, 2 Samuel capítulo 6, versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas. Como eu disse para vocês. Aí lá em 1 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 17, diz assim no versículo 11: há de ser que quando teus dias se cumprirem, essa é a aliança que Deus fez com Davi, há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente. O teu descendente. Você sabe que o descendente de Davi foi Cristo, né? Jesus. Que será dos teus filhos, da tua descendência, e estabelecerei o seu reino. O primeiro texto que nós lemos lá em Atos: cumpridas essas coisas, reestabelecerei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas,
restaurá-lo-ei. Olha só. Então o teu descendente, que será dos teus filhos, eu estabelecerei o seu reino. Esse me edificará uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre, e eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele. E confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Ele está falando de algo superior. O sacerdócio de Levi, superior o sacerdócio do primeiro tabernáculo, superior ao sacerdócio do próprio Davi, que colocou a arca de Deus numa tenda. Hoje, a presença de Deus, ela não está mais em tendas. A presença de Deus, ela não você não encontra ela num local específico, numa geografia, porque ela se encontra num tabernáculo eterno. Quando você lê o Novo Testamento, quando você vê Jesus diante do templo e os fariseus disseram para ele: olha só que construções, olha só que bela casa, olha só que templo é esse. Para quem gosta de templos, né? Jesus disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E no ano 70 depois de Cristo, aquele templo foi destruído literalmente. Na história, a invasão do exército romano a Jerusalém destruiu os lugares sagrados dos judeus. Mas Jesus também, em uma oportunidade, disse assim: eu destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei. Sobre o que Jesus estava falando? Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Quando Jesus enfrentou a morte, morreu, ele desceu ao inferno e ficou no seio da terra durante 3 dias e 3 noites. E ele ressuscitou. Ele estava falando do templo do seu próprio corpo. Quando você entra ali em Apocalipse capítulo 21, tem um texto lá que diz, eu vou ler para vocês, Apocalipse 21, que fala da cidade santa que desce do céu, da qual nós somos parte dela. Nós estamos sendo edificados para sermos parte dessa cidade. Na verdade, a junção da minha casa com a sua casa é a edificação dessa cidade. E quando o apóstolo João, ele viu a cidade santa, ele declara aqui no versículo 22 do capítulo 21, nela eu não vi nenhum santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O santuário é o próprio Deus e o Cordeiro. A Bíblia diz que ele tabernaculou-se. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Hebreus do capítulo 9 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Eu já falei, o tabernáculo, o primeiro templo, o segundo templo. Isso eram santuários terrestres da primeira aliança. Com efeito também foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, o candelabro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar, e por trás do segundo véu encontrava-se o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, onde estava primeiro o altar de incenso e depois a Arca da Aliança, ao qual pertenciam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança,
totalmente coberta com ouro, na qual estavam a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Preparado assim continuamente entram no primeiro tabernáculo, no lugar santo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. No segundo, o sumo sacerdote no lugar santíssimo, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, querendo, olha só, Hebreus 9:8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho para a presença de Deus, para o santo lugar, para onde estava a aliança de Deus, para onde estava a presença manifesta de Deus, não se manifesta enquanto está erguido o primeiro tabernáculo. O que diz João 4:23, do 4:19 a 23, na conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria lá no poço? Ela dizia, nossos pais adoravam nesse lugar, nossos pais adoravam nesse monte, agora tu dizes que é em Jerusalém. E Jesus disse, mulher, a hora vem que nem em Jerusalém vocês vão adorar, isso é uma tradição, eles irem para lá para adorar todos os anos. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Não é num lugar específico, não é numa geografia. Então, enquanto está estabelecido um tabernáculo terreno, não se manifesta o caminho da presença de Deus. O caminho da presença de Deus só se manifesta se você conhecer de fato o verdadeiro santuário da presença de Deus. E ele continua dizendo, isso é uma parábola para a época presente, para hoje. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Agora, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não dessa criação, que ele entrou naquele lugar, ele abriu um novo e vivo caminho na presença de Deus. Ele, quando esteve aqui, ele encarnou. E nós vimos através dele a glória do Pai, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória da segunda casa é a glória de Deus em nosso espírito. É Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só o que diz aqui o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo do 1 a 7, mas eu quero ler aqui direto o versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu tudo é Deus. E Moisés era fiel, o sacerdócio de Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo em sua casa, a qual casa somos nós. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Nós estamos sendo construídos morada de Deus no Espírito. Não é um santuário terreno, não é um santuário de geografias. Deus estabeleceu um santuário dentro de nós,
Cristo em sua casa, a qual casa somos nós. O santuário é o próprio Senhor e o Cordeiro de Deus. Não é um templo físico, é a glória da segunda casa, que é uma glória muito maior que a glória da primeira casa. Porque é no nosso espírito, é a construção de Deus no espírito humano, é ser morada de Deus no espírito. Não tem a ver com tijolo, madeira, não tem a ver com algo material, mas com algo espiritual. Não é num monte e não é em Jerusalém que se deve adorar, porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, essa morada de Deus, como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, eu vou preparar para vocês um lugar. Jesus disse que o seu reino não é um reino visível, não é um reino de visível aparência. Nem dirão aqui, o reino de Deus está à mão de vocês, o reino de Deus está dentro em vós. Não é o que ele disse lá no livro de 1 Crônicas, eu estabelecerei o meu reino para sempre. Eu estabelecerei esse reino, eu restaurarei esse reino, esse tabernáculo caído de Davi. Farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Ele encarnou-se, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua essência. Deus não está num endereço fixo. Deus não está aqui ou ali. Deus está em vós. Deus tem uma conexão conosco no Espírito. É na percepção por fé no nosso interior. Nós temos essa comunhão, queridos, em essência. Em essência. Qual é a nossa essência? É Espírito. Deus se comunica conosco através do nosso Espírito. Jesus disse, respondendo à mulher, que a hora vem e já chegou em que nem nesse monte, nem em qualquer lugar você vai adorar a Deus, porque os adoradores adoram em espírito. Jesus disse para a mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Adorar a Deus tem a ver com a conexão de Deus conosco através do nosso espírito, através da nossa identidade com Ele, através da comunhão do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não sabe nem como aconteceu, mas foi despertado no Espírito. E ganhou essa conexão, essa relação. O santuário de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. E nós não podemos, de maneira alguma, tentar acessar a presença de Deus através dessa comunhão terrena, de ritos, de dogmas. Deus se relaciona com você no Espírito. Deus se relaciona com você a todo momento. A relação com Deus não é uma relação de templos erguidos. Nós nos relacionamos com Deus através de experiências. Experiências no nosso espírito. Porque não há mais véu. O véu foi rasgado. O acesso é livre a essa comunhão. Não tem como você aprender a adorar em espírito e em verdade. Você apenas precisa ser um espírito com Ele. Coríntios diz assim, não diz? Que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É dessa forma.
Como é que se adora, então, a Deus em espírito e em verdade? Se adora em espírito e em verdade. Porque Deus é verdade. Porque Deus é espírito. E o nosso espírito novo, recriado, tem conexão. E essa conexão é na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. A consciência de que Deus existe, a consciência do amor de Deus, a consciência da graça de Deus. Como é que isso acontece? Você sabe porque sabe que tem conexão com Ele. Eu não posso conectar você com Deus. Eu posso transmitir algo de Deus para vocês, mas essa conexão é de espírito para espírito. Deus se relaciona conosco nesse campo. É através do espírito humano. Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês, aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Confirme seu coração na graça de Deus. Amém? E não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isso se preocupam. Olha só o que ele diz: nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele está fazendo uma analogia com o tabernáculo de Moisés. Porque aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos e aspergido na Arca da Aliança, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós precisamos, para poder ser participante dessa ceia, desse alimento espiritual no reino de Deus, sair do arraial. É fora do arraial. É fora da religiosidade. É fora da doutrina de homens. É fora de ritos humanos. Saiamos fora do arraial. Porque a nossa comunhão não é por intermédio de tabernáculos humanos. Sim, e sem ritos de acesso. Porque hoje nós temos o nosso coração confirmado com graça. Hoje nós estamos debaixo da graça. Não é através de rituais. Entre nele fora do arraial. A mesa da comunhão é por intermédio de Cristo. Porque nós somos ministros de uma nova aliança. É uma aliança de espírito, não é uma aliança de letra, não é uma aliança de letra porque a letra mata, mas é o espírito que vivifica. As palavras que vos tenho falado são espírito e são vida. Nós temos um sacerdócio eterno num tabernáculo eterno. Jesus entrou no Santo dos Santos, aspergiu seu próprio sangue, fez um sacrifício único e eterno por mim e por você, nos deu acesso a essa graça. Deus não é servido por homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus opera dentro de nós. Deus opera no nosso espírito. Deus opera na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência,
nas nossas vontades, nas nossas emoções, na nossa alma. Saia para fora do arraial e aceite o sacrifício que foi feito em Cristo Jesus. O tabernáculo que nós devemos edificar é o tabernáculo de Cristo em nossa vida. É receber Cristo dentro de nós. Cristo estabelecido em nós. Cristo sendo gerado e desenvolvido em cada um de nós. Amém?